Olá pessoal, Prof. Mari, e hoje estaremos aqui falando sobre as estruturas ósseas do nosso dorso. Lembrem que as estruturas aqui elencadas são do nosso roteiro prático, que estudamos lá no laboratório, conseguimos observar nas nossas peças, e que as imagens aqui que eu uso para demonstrar para vocês são dos nossos livros de referência, lá da nossa bibliografia, que encontramos tanto no laboratório quanto na biblioteca da universidade, o Néter e o Sobota. Ok? Então, vamos falar de ossos, Os ossos que compõem a nossa coluna, o nosso dorso, são as nossas vértebras. Então, tem características que todas as nossas vértebras quase vão ter, tá? Então, a gente vai olhar, com exceção do atlas, e do nosso sacro, tá? As vértebras sempre vão ter um corpo vertebral. Esse corpo vertebral aqui, ele é dividido, A gente pode falar que ele tem duas partes, tanto na sua parte superior quanto na sua parte inferior, tá? A gente vai ter a face intervertebral, que é a face que fica entre uma vértebra e outra, e a epífise anular, que é a borda, vamos dizer assim, que circunda aqui a face intervertebral. Nessa epífise anular aqui, depois a gente vai encontrar o anel fibroso. E aqui na face intervertebral vai ter o núcleo pulposo. Então, nós temos as nossas vértebras formadas por um corpo e por um arco vertebral. E esse nosso arco vertebral é dividido em duas partes, o pedículo e a lâmina. Então, a gente vai ter um pedículo direito, um pedículo esquerdo, uma lâmina direita e uma lâmina esquerda. Tá? Então, se eu juntar pedículo, lâmina e pedículo, vai formar o arco vertebral, e esse arco vertebral vai delimitar aqui um orifício chamado de forame vertebral. Tá? Unindo aqui no nosso arco vertebral, para a lateral, nós vamos ter sempre um processo transverso, que dependendo se for uma vértebra cervical, vai ter um forame transversário, nas torácicas e nas lombares não tem. Então, a gente tem, partindo aqui, unindo o corpo vertebral no arco, a gente tem os processos transversos. Vamos ter os nossos processos articulares. Então, a gente tem um processo articular superior com uma face lisa, que é chamado de face articular do processo articular superior. Tá? Então, se nós observarmos uma vértebra lateralmente, corpo vertebral, essa é a parte do pedículo e a lâmina a gente não conseguiria ver assim muito bem, seria mais essa parte aqui, tá? Essa projeção para superior aqui vai ser tudo é o processo articular superior e tudo para baixo aqui é o processo articular inferior. O processo articular superior vai ter uma face lisa que a gente denomina de face articular, do processo articular superior ou face articular superior. No processo articular inferior, a gente também vai ter uma face lisa, que é a face articular do processo articular inferior ou uma face articular inferior, tá? Para a lateral, o processo transverso, e bem no plano sagital mediano, deveria ser no plano sagital mediano, o nosso processo espinhoso, tá? Então, nosso processo espinhoso. Então, nós temos três processos, vamos dizer assim, quando eu olho de cima, O processo transverso, o processo articular superior e o processo espinhoso. Se eu observar uma vértebra de lado, eu vou ver aqui o processo articular superior, o processo transverso, o processo articular inferior e o processo espinhoso, ok? Então, esses processos, eles estão associados ao meu arco vertebral e o meu processo transverso, tanto com o arco vertebral quanto o corpo vertebral. Se nós olharmos aqui na região do pedículo, o pedículo, ele tem uma depressão na sua parte superior e uma depressão na sua parte inferior. A gente chama isso de incisura vertebral superior e incisura vertebral inferior. Quando colocamos uma vértebra sobre a outra, quando colocamos elas sobrepostas, essa incisura vertebral inferior da vértebra de cima com a incisura vertebral superior da vértebra de baixo, da vértebra inferior, a gente vai formar aqui um forame, intervertebral, porque é entre as vértebras, tá? Então, se eu juntar a minha incisura vertebral inferior da vértebra de cima e a minha incisura vertebral
superior da vértebra de baixo vai formar um forame intervertebral, porque é entre as vértebras, por onde os nossos nervos espinais vão partir aqui, né, da minha coluna vertebral, e eles vão estar associados aqui, os nervos espinais, por esses forames intervertebrais. Claro que se a gente olhar aqui, eu tenho uma vértebra cervical e aqui uma vértebra torácica. Essa vértebra cervical tem algumas características particulares e a vértebra torácica tem outras características particulares, tá? Então, se começarmos a ver as vértebras cervicais, uma vértebra cervical típica, o que a mais ela tem, além daquelas, né, características vistas no slide anterior? As vértebras cervicais, na sua epífise anular, elas são mais projetadas nas suas laterais. A gente chama de unco do corpo vertebral. Então, o que é o unco do corpo? É a projeção lateral dessa minha epífise anular, ok? O processo transverso das vértebras cervicais, elas apresentam um orifício, que é chamado de forame, né, intertransversário, porque é do processo, né, forame transversário aqui, do forame do processo transverso. Então, eu tenho um processo transverso com um forame transversário, ok? Então, processo transverso, forame transversário. Nessa região do forame transversário, né, nas vértebras cervicais, são elas que possuem, vai passar a artéria vertebral e as duas veias vertebrais, ok? Esse processo transverso, ele também vai ter uma projeção anterior e uma projeção posterior, e uma depressão entre eles. Então, eu chamo isso daqui, né, essa projeção anterior, de tubérculo anterior das vértebras cervicais e o tubérculo posterior das vértebras cervicais. E a entrada que tem aqui entre o tubérculo anterior e o tubérculo posterior vai ser o sulco do nervo espinal. Então, aqui a gente vai ter, no forame, né, vertebral, a minha medula espinal passando e, né, se associando aqui à minha medula, ela vai ter os nervos espinais. Então, esses nervos espinais vão se associar nas vértebras cervicais, passando aqui na incisura vertebral, né, superior e inferior, e passando aqui no sulco do nervo espinal, tá? Isso, lembrem que tem direito e esquerdo. Geralmente, as minhas vértebras cervicais apresentam o processo espinhoso bífido. Ele é mais curto e geralmente é bífido. Isso a gente falou das vértebras cervicais que são típicas, porque nós temos duas vértebras atípicas cervicais, que é o atlas e o axis, tá? Então, o atlas numa vista superior e o atlas em uma vista inferior, tá? O atlas, ele vai ter uma massa lateral e dessa massa lateral, unindo até a outra massa lateral, a gente vai ter um arco anterior. E de uma massa lateral até a outra massa lateral, a gente vai ter um arco, né, posterior do atlas. Então, e partindo para a lateral, os processos transversos com o forame transversário, tá? Então, a gente tem aqui a minha massa lateral, e essa massa lateral toda aqui vai ter uma face articular superior, que é mais alongada e mais côncava, para receber o côndilo occipital. E a massa lateral, na sua vista inferior, vai ter a face articular inferior, para se articular, né, com a face articular superior do axis, tá? Então, o atlas se articula com o axis e se articula com o occipital, tá? Com o occipital, com a face articular superior da massa lateral e com o atlas, com a face, né, articular inferior da massa lateral. Nessa massa lateral aqui vai partir o arco anterior do atlas. Nesse arco anterior do atlas, ele é menorzinho, ele vai ter uma projeção anteriormente que é chamada de tubérculo anterior do arco anterior do atlas. No arco posterior é a mesma coisa, vamos ter um tubérculo posterior do arco posterior do atlas. Então, o arco vem de uma massa lateral até outra massa lateral. E a projeção mais anterior é o tubérculo anterior. O arco posterior da massa lateral até a massa lateral e a parte mais projetada para posterior é o tubérculo posterior do arco posterior do atlas.
que mais que a gente vê aqui no arco anterior do atlas? Para a parte anterior vai ter o tubérculo anterior e para a parte posterior aqui vai ter a fóvea do dente, uma parte lisa que serve para articulação, para junção ali com o dente do áxis. Então, aqui vai ser a fóvea do dente do áxis. E lateralmente aqui, ó, na massa lateral, no final do arco anterior com a massa lateral, vai ter duas projeções, que a gente chama isso de impressão do ligamento transverso do atlas, que é onde o ligamento transverso do atlas vai se fixar para manter o dente do áxis, para auxiliar a manter o dente do áxis nessa articulação atlantoaxial mediana, ok? Então, a gente tem no arco anterior o tubérculo anterior, a fóvea do dente do áxis e a impressão do ligamento transverso do atlas. No arco posterior do atlas, bem no plano sagital mediano, encontramos o tubérculo posterior do arco posterior do atlas. E próximo aqui à massa lateral tem duas depressões, uma de cada lado, que é o sulco da artéria vertebral. Isso é uma depressão chamada de sulco da artéria vertebral. Em algumas pessoas, essa projeção da massa lateral vai formar uma espícula e vai fechar esse sulco, formando então um canal. Então, em vez de ser um sulco, vai ter uma massa de óssea que vem aqui da massa lateral até o arco, fechando isso e formando então um canal da artéria vertebral. É variação anatômica. Tá? O normal é termos dois sulcos da artéria vertebral, uma direita e esquerda. Pode acontecer de ter um canal de um lado e um sulco do outro. Pode acontecer de ter os dois canais, um direito e um esquerdo. Tá? Lembrem que o canal da artéria vertebral é variação anatômica. E aí vamos ao áxis, O áxis ele vai ter um corpo, vai ter o processo articular superior com a sua face articular superior, o processo articular inferior com a sua face articular inferior, vai ter o processo transverso com o seu forame transversário, vai ter o processo espinhoso, geralmente curto e bífido, tem a lâmina do arco vertebral, tem o pedículo do arco vertebral, tem o forame vertebral. O que ele tem a mais, do corpo vertebral vai ser uma projeção para o superior, que é o dente do áxis, A extremidade mais superior a gente chama de ápice do dente do áxis. E esse ápice do dente do áxis, se vocês observarem nas peças, é mais retilíneo para cada lado, que vai ser a impressão do ligamento alar. Então, a gente tem dois ligamentos alares, um direito e um esquerdo, que partem aqui lateralmente do ápice do dente, e vão se fixar lá na borda do forame magno, para auxiliar a fixar o áxis na articulação atlantoaxial mediana, ok? E o atlas, então, vai se articular aqui com o axis, com as faces articulares. Lembrem que no atlas tinha a fóvea do dente. A fóvea do dente vai se articular aqui com essa face articular anterior do dente do axis. E na parte posterior do dente vai ter uma face articular posterior, que vai estar ali associado com aquele ligamento transverso do atlas, ok? Então, o que eu tenho de a mais no áxis? O dente do áxis, a extremidade mais superior é o ápice do dente, para as suas laterais vão ser as impressões dos ligamentos alares. Na sua face anterior do dente vai ter a face articular anterior do dente do áxis. Na sua face posterior vai ter a face articular posterior do dente do áxis. Vértebras torácicas. O que temos de diferente nas vértebras torácicas? Tá? Continuamos tendo um corpo vertebral com uma face intervertebral, uma epífise anular. Continuamos tendo pedículos, lâminas, processos articulares superior com a face articular superior, processo transverso, a lâmina, se encontrando à direita e esquerda no processo espinhoso. Tá? Uma vértebra torácica típica tem o processo espinhoso bem descendente. E de diferente nós temos as fóveas costais. No corpo, isso é uma vértebra torácica típica. No corpo vertebral a gente vai ter uma fóvea costal superior, uma fóvea costal inferior. E no processo transverso vai ter também uma fóvea, a fóvea costal do processo transverso. São partes lisas,
né, para articulação aqui com as costelas, com a cabeça das costelas e com a face articular do tubérculo da costela, aqui na fóvea costal do processo transverso. Ok? Temos diferenças nas vértebras torácicas? Sim. A gente consegue identificar, né, a primeira vértebra torácica, aí da segunda até a oitava elas são iguais, a nona é diferente, a décima é diferente, a 11ª e 12ª elas têm a mesma característica. Então, a primeira vértebra torácica, ela vai ser diferente por quê? Porque a primeira costela vai se articular apenas com ela, né? Ela não se articula com a vértebra cervical acima. Então, a fóvea costal superior, tá? Eu digo que elas são, se a gente olhar, ela é completa no corpo, ela é redondinha, e se eu continuar da epífise anular, a epífise anular é quase que contínua. E a borda, ó, eu consigo ver uma borda bem definida dessa fóvea costal superior direto aqui no corpo da vértebra, tá? Então, como é que eu observo uma vértebra T1? Ela tem uma fóvea costal superior, né, com uma borda completa no corpo vertebral e ela não participa aqui da epífise anular. Vai continuar tendo fóvea costal do processo transverso e ó, vai ter uma fóvea costal inferior que vem ó, da epífise anular, parece que alguém empurrou a epífise anular para baixo. Tá? Então, a gente diz que parece uma metade, ó, parece uma metade, a gente chama isso de hemifóvea, né, um pedacinho, tá? Agora, a segunda, como a segunda costela vai se articular com a vértebra, né, com a primeira vértebra e com a segunda, então a segunda vai ter ó, uma hemifóvea na parte de cima, que é contínua, vem a epífise anular e ela se abaixa e acompanha aqui a fóvea costal superior. E uma fóvea costal inferior, ó, vem a epífise anular, uma hemifóvea aqui que acompanha a epífise anular inferior. Vai ter a fóvea costal do processo transverso. Então, a terceira costela se articularia aqui, ó, com a fóvea costal inferior da segunda vértebra e com a fóvea costal superior da terceira vértebra. Isso acontece que a gente consegue observar aqui na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e na oitava. Tá? Então, da segunda até a oitava, todas elas vão ter uma epífise anular superior contínua aqui, ó, né, com a fóvea costal superior, uma epífise anular contínua com a fóvea costal inferior e uma fóvea costal do processo transverso. O que vai ser diferente na T9, né, na nona vértebra torácica? Ela vai continuar tendo uma fóvea costal superior contínua aqui da epífise anular. Continua tendo fóvea costal do processo transverso, mas ela não tem uma fóvea costal inferior, tá? Então, por que ela não tem uma fóvea costal inferior? Porque a 10ª costela vai se articular apenas aqui com a 10ª vértebra, tá? Então, ela não se junta ali em cima, tá? Então, como que eu observo? Qual é a diferença da nona e da 10ª? A nona vértebra torácica, ela tem uma epífise anular que ela é contínua aqui, ó, com a fóvea costal superior. Tem fóvea costal do processo transverso e não tem inferior. Já a 10ª, ó, ela tem uma epífise anular contínua e uma borda bem definida aqui da fóvea costal superior no corpo. E continua não tendo fóvea costal inferior. E tem fóvea costal do processo transverso. A 11ª e a 12ª costela, elas não têm um processo articular no tubérculo da costela. Então, elas não vão ter fóveas costais do processo transverso, tá? Então, a 11ª e a 12ª vértebra torácica só vão ter uma fóvea costal superior bem delimitada no corpo vertebral. Elas não têm fóvea costal do processo transverso e não têm fóvea costal inferior, tá? Então, a 11ª e 12ª não possuem fóvea costal inferior, não possuem, né, fóvea costal do processo transverso. Apenas uma fóvea costal completa aqui no corpo, tá? Tranquilinho? E o que eu tenho diferente numa vértebra lombar? Vértebra lombar vai continuar tendo uma epífise anular aqui
bem delimitada, bem maior esse corpo vertebral, uma face intervertebral, os seus pedículos com as suas incisuras vertebrais superior e inferior, as lâminas vertebrais, processo, agora a gente chama isso daqui de processo costiforme, a gente não chama mais de processo transverso, a gente chama de processo costiforme, tá? Continua tendo um processo articular superior com uma face articular superior, um processo articular inferior com uma face articular inferior e um processo espinhoso. Então, o que de diferente temos, né? Em vez de chamar de processo transverso, eu vou chamar de processo costiforme. E entre o processo costiforme e o processo articular superior, né? Então, na borda posterior do meu processo costiforme, eu vou ter uma elevação a mais, que eu vou chamar de processo acessório, né? Então, ele vai ficar entre o processo costiforme e o processo articular superior. E na base, né, na parte lateral do meu processo articular superior, vocês vão reparar que é bem maior e bem mais rugoso. Isso eu chamo de processo mamilar. Então, o que é o processo mamilar? Uma projeção rugosa, né, bem definida na parte lateral do meu processo articular superior. Na parte posterior do meu processo costiforme, eu vou ter uma projeção óssea que eu chamo, né, uma pequena projeção óssea que eu chamo de processo, né, acessório. Então, eu tenho um processo costiforme no lugar de um processo transverso, um processo acessório e um processo mamilar, ok? E aí chegamos ao sacro. O que o sacro tem de estruturas ósseas, né? Então, em sua vista anterior aqui, né, eu tenho a base do sacro, que é a parte superior, que é a parte mais larga, e o ápice do sacro, que é a parte inferior, é a parte mais afunilada, né? Nem sempre o ápice fica para cima, tá? Como no pulmão. Então, o ápice da patela fica para inferior, o ápice do coração fica para inferior, o ápice do sacro também fica para inferior. Então, base é a parte mais larga da superior. E o que eu encontro nessa base, né? Eu encontro, né, como se fosse um corpo vertebral aqui, com a sua face intervertebral, a sua epífise anular. Mas essa epífise anular do sacro aqui, se vocês olharem, ela é bem mais projetada, bem mais proeminente, que é o promontório sacral. Se vocês pegarem um sacro masculino, esse promontório sacral é mais projetado ainda, e o sacro é bem côncavo. Se vocês pegarem um sacro mais feminino, ele é mais retilíneo, e esse promontório sacral, ele é mais suave, ele é mais delicado, ok? Partindo aqui nas laterais desse corpo vertebral, da primeira vértebra sacral fundida aqui, eu tenho essa parte mais alargada, que parece uma asa saindo realmente, que a gente chama de asa do sacro, partindo dos dois lados. E eu consigo observar, se projetando para superior aqui, os processos articulares superior. Em vista posterior, tem uma face articular superior, ok? Então, o sacro, a gente tem que lembrar que são, né, ocorre a fusão de 5 vértebras sacrais. A gente tem no nascimento 5 vértebras sacrais. Eu vou ter um disco intervertebral aqui, como nas outras vértebras, só que ele acaba ocorrendo um processo de sinostose, que é calcificação desse tecido, né, que juntava, que unia os ossos. Então, esse processo de calcificação entre as 5 vértebras sacrais, formando um sacro, é chamado de sinostose. Então, essa parte aqui, onde eu tinha antes um tecido, né, cartilaginoso, formam as linhas transversais. Eu consigo ver essas linhas transversais e nas laterais eu consigo ver os forames sacrais anteriores. Então, eu tenho esses forames sacrais anteriores, que é o local onde eu tinha ali aquele forame, quase, né, o forame intervertebral. Se eu observar lateralmente aqui o sacro, nessa face lateral eu vou ter a face auricular, que é uma face lisa, que vai se articular depois com a face auricular lá do osso do quadril. E posteriormente é uma parte toda rugosa, que a gente chama de tuberosidade sacral, tuberosidade do sacro, tá? Então, em vista lateral, eu vejo a face auricular e a tuberosidade do sacro. Face auricular é a parte lisa, tuberosidade é a parte rugosa. Em uma vista superior, ó, eu tenho a base do sacro, com as suas projeções laterais, que são, né, as asas do sacro. A borda aqui anterior, toda essa borda anterior, que é o promontório sacral.
E as suas duas projeções superiores, ó, que são os processos articulares superiores. Aí eu vou formar aqui o meu canal sacral e uma projeção bem mediana, que vai ser a crista sacral mediana, tá? Então, a crista sacral mediana é como se fosse a fusão de todos os meus processos espinhosos ali dessas vértebras, né, sacrais. Então, aqui é o meu processo articular superior com essa parte mais lisa, que é a face articular superior. Essa parte mais rugosa aqui na lateral é a tuberosidade do sacro, tá? Lembra que visto superiormente, a gente tinha o canal sacral e ele vai chegar até na parte inferior e vai ter uma abertura aqui nessa parte inferior que a gente chama de hiato sacral, ok? Se eu tinha os forames sacrais anteriores, agora eu vou ter os forames sacrais posteriores. E na parte bem mediana, eu vou ter a crista sacral mediana. Aqui, ó, medialmente aos forames sacrais posteriores, eu consigo juntar as projeções medialmente aos forames sacrais posteriores, formando aqui a crista sacral medial. E lateralmente aos forames sacrais posteriores, eu vou formar uma projeção contínua também, que vai delimitar, né, a parte posterior dessa tuberosidade do sacro, que vai ser a minha crista sacral lateral. Então, acho a extremidade, a projeção bem mediana, crista sacral mediana. Observo os forames sacrais posteriores, eu vejo um contínuo aqui mais medial aos forames sacrais posteriores, que é a crista sacral medial. Lateralmente, eu vou aos forames sacrais posteriores, eu vou ter uma projeção, né, semicontínua, que é a crista sacral lateral. E mais para a lateral, dessa crista sacral lateral, eu encontro a tuberosidade do sacro, ok? A parte final aqui do canal sacral é chamado de hiato sacral. E essas duas projeções inferiores desse hiato sacral, que vão delimitar esse hiato sacral, são chamados de corno, né? O corno sacral, ok? E aqui o ápice, que é a extremidade inferior. Então, quando observamos o cóccix, né, a gente nasce com 4 vértebras coccígeas e depois elas ocorrem um processo de calcificação do tecido que unia essas vértebras e que também então sofrem um processo de sinostose e vão formar o cóccix, tá? E o cóccix vai ter duas projeções superiores que são chamadas de, né, corno coccígeo. Depois a gente vai ter um ligamento unindo o corno coccígeo, os cornos coccígeos, aos cornos sacrais, ok? Então, vértebras da minha coluna, do meu dorso, a gente tem as nossas vértebras cervicais, torácicas, lombares, as nossas vértebras sacrais que se uniram formando o sacro e as nossas vértebras coccígeas que se unem formando o cóccix, ok? Então, parte óssea do nosso dorso, só isso. Até o próximo vídeo. Tchau!